Então, boa noite aí, pessoal. Como ninguém tem nada contra a gravação da nossa aula, tá? Nossa aula vai ser gravada e posteriormente disponibilizada aí para vocês no YouTube, para que vocês possam estudar, rever a aula, quantas vezes vocês quiserem, ok? Bom, então vamos lá, né? O que estamos estudando? A gente está estudando a distribuição de frequência, né? O que falta ainda estudarmos são as medidas, né? Essas medidas que são chamadas de medidas de dispersão, tá? Antes de introduzir aí, eu queria que vocês analisassem esses gráficos aí, ó, né? Esses três gráficos que estão representados aí, esses três diagramas de ponto, tá? Então, nesses gráficos aí, essas pilhas, que são essas bolinhas, né? Essas pilhas de pontos, elas representam a frequência de cada valor. Então, por exemplo, nesse gráfico A aí da esquerda, o 4, o valor 4, ele tem uma frequência de 2, ó, tem 2 pontinhos, então tem 2 valores 4. O valor 5, ele tem 4 valor 5. O valor 6, ele tem 3, 6, 7 valor 6. O valor 7, ele tem 4. E o valor 8, ele tem 2, né? Ele tem, a frequência dele é 2, ele aparece 2 vezes nessa nossa distribuição, tá? Bom, então, se a gente analisar esse gráfico aí, né, esse conjunto, né, podemos facilmente ver, e para cada um desses, né, no B aí você também tem essa distribuição, né? Você percebe que ela é praticamente a mesma distribuição, né, ó, 2, 4, 6, 6 ou 7, 7, 4 e 2. A distribuição C também é, ó, 2, 4, 7, 4, 2, tá? Então, elas têm esse mesmo, praticamente esse mesmo formato aí, mas sendo que uma é mais juntinho, né? Todas elas vão só do 4 ao 8. Essa distribuição B aí, ó, tem dois valores que estão puxados mais para a esquerda, tem um espaço, uma pilha grande, um espaço e as outras duas pilhas, né? Já nessa distribuição C aí, ó, tem o valor 2, está bem afastado, tem um espaço, o 5, 6 e o 7, eles estão juntos, um espaço, e o 10 está um pouco mais separado, né? Então, ó, podemos facilmente verificar que nesses três conjuntos eles têm a mesma média, tá? O que é a média? A média, ela vai ser o ponto de equilíbrio, tá? É o ponto de equilíbrio dessa distribuição, ó. Esse 6 aqui, ele é o ponto de equilíbrio da distribuição. Por quê? Para esse lado tem 4 e 4, ó, colado ao 6, tem 4 de um lado, 4 do outro. E colado e depois tem 2 e 2. Tá? Então, aqui o 6, ele é um ponto médio, né? É a média dessa distribuição, tá? Bom, não só desse gráfico A, tá? Também do gráfico B, aqui, ó, o 6 também vai ser a média, ó. Esse espaço. 4 e 2, né? Ou seja, 3 e 2, os valores, tem 4 pilhas, e frequência 4, frequência 2, e pulou duas casas, tem 4 e 2, tá? Então, facilmente a gente consegue perceber que esse 6 aqui também é uma média para esse camarada aqui, tá? Bom, se não entendeu isso daí, 2, tem quantos 2? Tem 2, então 2 mais 2, 4. Você somaria tudo e dividia pelo número de termos, tá? Também daria certo para você calcular essa média. Mas basta você perceber que a média é o ponto de equilíbrio, tá? Quem aqui está equilibrando esse gráfico? Esse ponto aqui, ó, porque tudo que acontece para cá, acontece para esse lado, né? Nas mesmas distâncias. A mesma coisa aqui, ó, esse ponto. Tudo que acontece para a esquerda, acontece para a direita, levando em conta as mesmas distâncias. Mesma coisa aqui, ó, esse 6 aqui, ó. Tudo que acontece para um lado, acontece para o outro, e levando em conta as mesmas distâncias em relação ao 6, tá? Então, esse 6 aí, ele é uma média, tá? Para essa distribuição, tá? Bom, também podemos perceber, né, por este gráfico, que ele tem as mesmas medianas, a mesma mediana e a mesma moda, né? Por quê, ó?
quem seria a moda? A moda é o valor mais frequente, que tem a maior frequência. Então, esse 6 aqui, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a frequência desse 6, ela é 7. É a maior frequência dessa distribuição. Mesma coisa aqui, ó, o 6 é a maior frequência. Aqui, ó, o 6 também é a maior frequência. E a mediana é aquele termo que divide a tua distribuição em 50% para um lado e 50% para o outro. Ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 bolinhas. 19 bolinhas. Como é que a gente calcula a mediana quando tem, assim, dessa forma, 19, né? É um número ímpar. A gente soma 19 mais 1, dá 20 e divide por 2. Então, é o termo 10. Então, você conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse cara aqui está dividindo a tua distribuição em 50% para esse lado e 50% para esse outro. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E para esse outro lado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o 6... ele também é uma mediana para essa distribuição. Mesma situação vai ser aqui, mesma situação vai ser aqui, né? Então, o que a gente pode perceber? Que esses três gráficos, né, esses três conjuntos, eles têm as mesmas médias, mesma moda e mesma mediana, tá certo? Porém, esse conjunto, né, de características, tem características diferentes, né? E que a gente, ao sintetizar nessas medidas de posição, essas características elas vão ser perdidas, né? Por quê? Ó, basta você olhar para o gráfico, né? Aqui está tudo juntinho. Aqui a gente tem esses dois valores aqui que estão um pouco mais dispersos. Aqui a gente tem esses três que estão mais juntinhos, esse daqui que está disperso. Então, o que vai nos... Ó, tudo é 6, em média, modo e mediana, todas são iguais, tá? Mas os gráficos, eles são diferentes. Se dissessem para você, ó, eu tenho uma distribuição aí que tem média, moda, mediana, tudo igual, são 3 distribuições. Você iria pensar que essas distribuições, elas eram praticamente iguais, né, ou eram iguais. Mas não, você pode perceber, ó, que esse gráfico aqui é diferente desse e é diferente desse, né? E essas características, através das medidas que a gente já estudou, as medidas de posições, elas não evidenciam essas características. Aí, por isso que a gente estuda essas medidas, que são chamadas de medidas de dispersão, tá? Então, iremos estudar essas medidas de dispersão na aula de hoje, tá certo? Bom, nas aulas anteriores, né, a gente estudou as medidas de posição, né? Aquelas medidas de posição, elas nos apresentam informações dos dados apenas no nível pontual, sem ilustrar outros aspectos referentes ao como esses dados estão distribuídos, né? Então, eles têm esses três gráficos, que têm a mesma média, a mesma moda, mediana. Mas ele não nos dá... a gente não consegue imaginar como esses dados eles estão distribuídos. Pode perceber que aqui esses dados estão todos agrupados, um pouco mais dispersos, e aqui esses dois também dispersos. Então, essas medidas de posição, elas não nos evidenciam a distribuição, né? Como esses dados aqui, eles se apresentam, tá? Como esses dados, eles estão distribuídos. E aí, né? Aí vamos utilizar essas medidas de dispersão, né? Que elas são utilizadas para avaliar o grau da variabilidade, ou seja, como esses dados eles estão variando, ou a dispersão desses valores, tá? Se tem valores que estão mais dispersos ou não em relação à distribuição, tá certo? Bom, a primeira medida, né? O primeiro dado que vamos estudar, ela é chamada de variância, tá? A primeira coisa que vamos estudar é a variância, tá? Então, como o próprio nome já diz, né, a variância aí de um conjunto de dados, tanto pode ser dado por uma amostra, a gente pode tanto analisar ela em uma amostra, numa população, é uma medida de variabilidade absoluta, tá?
O que significa isso? Ela vai medir a variabilidade de um conjunto em termos dos desvios quadrados em relação à média aritmética, tá? Essa quantidade aí, ela nem sempre, nunca vai ser negativa, tá? Ela nunca vai ser negativa. E ela vai ser expressa nas unidades de ao quadrado. Como está elevada ao quadrado aí, tá? Então, a unidade que aparecer no nosso exercício, para a variância, ela vai ser dado a unidade ao quadrado. Se for dias, vai ser dias ao quadrado. Se for horas, horas ao quadrado. E assim por diante, tá? O que faz com que essa interpretação ela não seja simples, porque a gente não consegue imaginar o que significa dias ao quadrado, tá? Dias ao quadrado, ok? Então, tem essa interpretação aí que é um pouco mais complicada, tá? Então, a gente tem aí, ó, a fórmula para ela, tá? A variância de um conjunto de dados, se os dados forem dados dessa forma, ó, x1, x2, xn, ela vai ser definida dessa forma aí, tá? Ó. Vamos chamar essa variância de S, tá? A gente está colocando aqui um sigma, mas vamos chamar ela de S para facilitar a nossa vida, tá? S ao quadrado. Então, S ao quadrado vai ser igual a 1 sobre n vezes o somatório de 1 até n de xi, que é o ponto médio, né? Xi é esse valor aqui, na verdade, dessas observações, menos a média ao quadrado, tá certo? Podemos também, ó, é possível definir a variância em termos do divisor n menos 1 no lugar de n, tá? Essa diferença entre esses conceitos de variância populacional e variância amostral, que será relevante para o estudo da inferência estatística. Bom, então a gente vai utilizar aqui para o nosso curso, né? Geralmente a gente vai usar mais n menos 1, porque a gente vai estudar mais com essa variância amostral, tá? De uma amostra, não de uma população completa. Se a gente estivesse trabalhando com a variância populacional, a gente trabalha aí com n. Como a gente trabalha mais com variância amostral, então aí vai ficar n-1, tá? Então vamos fazer esse ajuste aí na nossa fórmula. Essa fórmula aqui é para quando a gente tem essas observações aí, tá? Essa observação desse jeito que ela está aparecendo aqui, ó. Quando a gente tem os dados dessa forma, 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Se os nossos dados eles forem apresentados de maneira agrupada, tá? Quando eu falo de maneira agrupada, eu estou falando na tabela de distribuição, tá? Ó, então, eu vou colocar aqui, ó, para dados agrupados. Ou seja, quando está na nossa tabela de distribuição de frequência. Aí aqui, ao invés de ser, ó, xi menos x barra ao quadrado, aí aqui a gente vai ter que multiplicar pela frequência da classe, tá? Ó, vezes a frequência de cada classe, tá? Então, se os dados você tiver conhecer todos os dados, né? Se a amostra ela for dada, então a gente vai utilizar essa fórmula. Se os dados forem agrupados, aí a fórmula que vamos utilizar é essa daqui, tá? Basta a gente multiplicar esse somatório aqui por FI, tá certo? FI, ok? Bom, aí vocês vão ver aí que aqui vai ficar bem simples também, tá? Não é muito complicado isso daqui não de entender, beleza? Então, isso daí foi a variância, tá? A variância de uma amostra. Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Bom, espero que não. Ninguém falou nada, né? Deixa eu ver aqui. Professor. Oi? De minha parte, tudo ok. Tá ok, Jaciane. Então, vamos lá, continuar, tá? Bom, a próxima medida que vamos ver
é chamado de desvio padrão, né? Acho que todos vocês aí já devem ter escutado alguma coisa sobre esse desvio padrão, né? Principalmente quando você fala de Enem, dessas coisas aí. Aí você já deve ter escutado. Eu acho que a maioria já deve ter escutado alguma coisa sobre desvio padrão, tá? E aí o desvio padrão, ele é bem mais empregado, né? Mais comum de se utilizar do que a variância, né? Por quê? Porque a unidade que vai expressar o desvio padrão vai ser a mesma unidade do nosso conjunto de dados, tá? E o desvio padrão, ele vai medir, ele mede a dispersão absoluta de um conjunto de dados, de valores. E ela vai ser obtida através da variância, tá? Ou seja, o desvio padrão, né, de um conjunto de dados, ele vai ser dado pela raiz quadrada da variância, tá? Raiz quadrada da variância. Então, você encontra a variância, e aí você vai, para encontrar o desvio padrão, você tira a raiz quadrada da variância. E o desvio padrão, ó, com a letra S, tá? Raiz quadrada de S ao quadrado, S. Certo? Então, o desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância, tá? Ok? Outra medida, né, que podemos ver é chamada de coeficiente de variação, tá? Coeficiente de variação. O coeficiente de variação, né, ele é uma medida, né, de dispersão de variabilidade relativa, tá? Ela vai ser útil para comparar a variabilidade de observações de diferentes unidades, certo? Deixa eu verificar aqui, ver se vocês conseguem um exemplo, tá? Geralmente essa medida de coeficiente de variação, ela não tem dimensão, ela não tem unidade, tá certo? Ela é adimensional, e por esse motivo, tá, que a gente consegue comparar diferentes conjuntos de dados, tá? Nessa medida, no coeficiente de variação. Então, geralmente, o coeficiente de variação ele é dado nos porcentagens. Então, para dar isso aqui em porcentagem, a gente vai aqui, ó, e multiplica por 100, tá? Vou até dar um exemplo aqui da seguinte situação. Vamos supor que uma empresa, uma fábrica, né, ela produz biscoito. Vamos supor que a embalagem desse biscoito diz que existem biscoito de 300 gramas e biscoito de 1 quilo, né? Isso é muito comum você utilizar, tem 300 gramas e 1 quilo, né? E lá na máquina de fabricação, esses biscoitos de 300 gramas, né? 300 gramas, a média que foi para ele, ou seja, quando você pegar vários sacos que era para ser de 300 gramas, quando você pesou esses sacos, um vai dar mais, um pouquinho, não tem como você colocar a medida exata, tá? Um vai dar um pouco mais, um vai dar um pouco menos. Aí vamos supor que deu 295 gramas, a média dessas amostras, tá? Então, o peso médio dos sacos, desses sacos de biscoito, está dando 295 gramas, quando você pegar uma grande amostra aí, tá? Com o desvio padrão, ou seja, o desvio absoluto dessa amostra, ela vai ser, vamos colocar 5 gramas, tá? Então, pode ter 5 gramas aí para cima, 5 gramas para baixo, enfim, coisa desse tipo, tá? Já para esses sacos de 1 quilo, ou seja, de 1.000 gramas, né? A média que deu para esses sacos foram de 995 gramas, tá? Então, o saco de 1 quilo, de 1.000 gramas, está dando uma média de 995 gramas com o mesmo desvio padrão, tá? Então, o que acontece? Há um problema aí nessa máquina, né? Porque era para produzir biscoito de 300 e de 1 quilo, né? E estão produzindo 295 gramas e 995 gramas, né?
E o que esse coeficiente de variação ele vai me dizer? Bom, aonde está tendo aonde está variando mais, né, esse problema, onde esse problema está mais evidenciado, aqui em cima ou aqui embaixo, né? E aí você calcula o coeficiente de variação, que vai ser, ó, coeficiente de variação aqui em cima, coeficiente de variação vai ser dado pelo desvio padrão S, então está aqui o desvio padrão S, que é 5, dividido por 295, e vou multiplicar por 100, tá? Para dar isso daí em porcentagem. Bom, deixa eu botar aqui a calculadora, meu celular não está aqui. E isso daí vai dar, ó, 295, aliás, 5, dividido por 295, vezes 100, isso daí vai dar 1,69, tá? 1,69% é o coeficiente de variação nessa amostra aí, tá? Já se você pegar nessa amostra de 1.000 gramas, né, vai ficar, ó, coeficiente de variação, vai ser o desvio padrão, que é 5, dividido por 995, vezes 100, tá? Então, aqui, ó, 5 dividido por 995 vezes 100. Então, isso aqui vai dar 0,50. 0,50%. Tá? O que significa isso, professor? Significa que, ó, quanto menor o coeficiente de variação, que é nesse caso aqui, ó, significa que esse desvio, tá? Ele é um desvio absolutamente, ele vai ser menor em valores absolutos para essa média, tá? Para essa amostra. Então, o que significa isso, ó? Se fosse para em relação ao problema da máquina, o problema está muito maior aqui, ó. Primeiro, análise dos números, né? Se eu olhar o coeficiente de variação, aqui está com coeficiente de variação menor. Isso já é uma boa indicação. E esse aqui já é maior. E por que a gente pode analisar que esse problema aqui vai ser maior aqui em cima? Porque 5 gramas, né? Ó, a média aqui está dando uma diferença de 5 gramas em relação ao peso que deveria ser do biscoito. Então, 5 gramas em 295 é bem maior do que 5 gramas de diferença aqui, ó, em 1.000 gramas, tá? Então, o problema aqui tem uma perda muito maior, vamos supor assim, para o cliente, né? Para o cliente tem uma perda muito maior em gramas do que aqui embaixo, tá? Então, o coeficiente de variação, quanto menor, melhor para essa distribuição. Tá certo, pessoal? Tranquilo até então? Sim? Tranquilo, professor. Tá certo. Tranquilo. Então, vamos continuar aí, ó. Aí a gente já terminou, tá? Então, já vimos aí como calcular a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação, tá? Agora, a gente vai voltar para aquele exercício que a gente já está fazendo, já está terminando ele, o primeiro, né? Que a gente resolveu fazer o primeiro dentro de sala. Então, das apólices, né? São 27 apólices que demoram esses dias aqui para o processamento e aprovação dessas apólices. A letra A pedia para a gente calcular a distribuição de frequência, né? Então, a gente fez o rol, fez a amplitude total, fez o número de classes, que pedia aqui, ó, 5 classes, né? A amplitude de cada classe e calculamos a tabela de distribuição de frequência, né? Frequência simples, acumulada, a frequência relativa e a frequência relativa acumulada, tá? Calculamos isso daqui. Na letra B, pedia para fazer um histograma. Então, fizemos o histograma aqui. Na letra C, pedíamos para calcular a média, moda e mediana. A gente já viu como calcula a média, moda e mediana, está aqui, ó. Média, moda e a mediana que tem essa fórmula aqui, né? Já na letra D, pede para calcularmos o quê, ó? Calcule a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação para os dados agrupados, ó.
para os dados agrupados, por intervalos de classe apresentados no item A. Então, para fazer através aqui dos dados agrupados. Então, como a gente viu, ó, a gente tem duas fórmulas para a variância. Uma é essa daqui e outra é essa. Essa fórmula aqui, a gente usaria se a gente fosse usar esses dados aqui, ó, que não estão agrupados. Se fosse usarmos esses dados aqui, a gente usaria essa primeira fórmula aqui. Como queremos fazer os dados através da tabela de distribuição de frequência, dessa tabela aqui, vamos utilizar essa fórmula aqui, tá certo? Essa fórmula aqui. Bom, eu vou pegar essa fórmula e trazer ela aqui para baixo, para vocês visualizarem isso daí, como é que vai ficar, ó. Só para colocar aqui a fórmula, ó. Queremos calcular a variância, né? A variância, que é o S ao quadrado, tá? Bom, para isso, né, vamos calcular as coisas aí devagarzinho, ó. Eu vou ampliar aqui a minha tabela, tá? Vamos aumentar ela, ó, fazer até o final agora, porque eu vou fazendo por partes para evitar ou para tentar não errar, tá? Não vou usar somente a calculadora para fazer essas contas, tá? Então, eu vou colocar na tabela, porque aí a gente pode tentar não errar, tá? Vou fechar essa linha aqui, ó, e vou abrir uma nova coluna. Qual é a coluna que eu vou abrir agora, ó? Bom, eu preciso, ó, de xi menos a média, xi menos x barra, e depois elevar ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui primeiro, ó, xi menos x barra, que é a média, tá? X barra, que é a média. Depois, eu vou pegar esse valor e elevar ao quadrado. Xi menos x barra, menos x barra, e elevar ao quadrado, tá? Vou colocar tudo isso aí dentro dessa tabela de distribuição de frequência. E depois eu vou pegar xi menos x barra elevado ao quadrado, que é essa coluna aqui, e vou multiplicar pela frequência da classe, E aí, depois, é só somar tudo e dividir por n menos 1, tá? Vai ser tranquilo aí, tá? Ó, preste atenção. O que é que eu tenho que fazer, ó? Primeiro, ó, xi menos x barra, que é o que está dentro do parênteses. Quem é x barra? X barra a gente já calculou aqui, ó. X barra foi 44,4, tá? Eu vou usar 44,4 porque no problema pede uma casa decimal, ó. Uma casa decimal. Então, 44,4 é a média. Então, eu vou colocar aqui, ó. X barra é igual a 44,4. Então, vamos lá, ó. Nessa tabela, eu vou fazer quem, ó? Xi. Quem é xi? Aqui está a coluna do xi, ó. Xi menos a média. Então, para essa primeira classe, o xi é 23,6. Então, vai ficar 23,6 menos 44,4. Então, 23,6 menos 44,4, isso daí vai dar um resultado, ó, de menos 20,8. Então, aqui vai ficar, ó, menos 20,8. Vou colocar aqui de vermelho, porque eu já comecei de vermelho. Então, aqui, ó, menos 20,8. Tá certo? Então, esse xi menos x barra da primeira classe deu menos 20,8, que é a diferença entre o xi, que está aqui, menos a média, que está aqui, menos 20,8. Na segunda classe, vai ser 38,8 menos 44,4, tá? Então, eu vou colocar aqui o valor, ó. Menos, fazer as contas aqui. Isso daqui vai dar menos 5,5. Menos 5,6, ó. 5,6. Menos 5,6, tá? O próximo seria 54 menos 44,4, tá? Que isso daí vai dar 9,6. 9,6.
6, certo? A próxima classe é 69,2 menos 44,4, que vai dar 24,8. 24,8. A próxima classe é aqui, 84,4 menos 44,4, que isso daí vai dar 40,0. Beleza? Então, a gente calcula, ó, coloco sempre nas tabelas para não atrapalhar muito, para os dados ficarem anotados e eu correr o risco de errar, tá? Para eu saber onde é que estão os dados. O que é que eu vou fazer agora, ó? Olhando para a fórmula pede para eu pegar isso que está dentro do parênteses e elevar ao quadrado. Então, eu vou colocar, ó, o que está dentro do parênteses, que é essa coluna aqui, e vou elevar ao quadrado. E vou colocar o resultado aqui, tá? Para os dados ficarem aí juntos. Então, vai ficar 20,8 menos 20,8 ao quadrado, né? Que vai ficar 432,64. 432,64. Na verdade, a gente está usando uma casa decimal, então eu vou colocar só meia, tá? O 4 é abaixo de 5, então ele some, apenas some e permanece o 6 aqui, tá? Estão entendendo aí, pessoal? Sim? Tá tranquilo? Beleza, né? Acho que sim. O próximo, Tranquilo. 5,6 ao quadrado. 5,6 vezes 5,6 vai dar 31,36. 36, 6 é maior que 5, vai ficar 31,4. Então, aqui vai ficar 31,4, tá? 9,6 ao quadrado. Então, na calculadora, 9,6 vezes 9,6 vai dar 92,16. Termina com 6. Então, o próximo número aumenta 1. Então, vai 92,2. 92,2. Tá? Próximo, 24,8 vezes 24,8. 24,8 ao quadrado, tá? Que vai dar 615,04. Então, vírgula 0. É um 4, é menor do que 5, ele permanece o mesmo. 40 ao quadrado. 40 vezes 40 vai dar 1.600, né? 1.600, né? Volto para a fórmula, ó. A fórmula pede para a gente pegar agora esse valor ao quadrado e multiplicar pela frequência da classe, ó, vezes o FI. Coloquei uma coluna aqui para a gente não se perder, ó. Eu vou pegar esse valor e multiplicar pela frequência da classe, ó. A frequência está aqui, ó. A frequência de cada classe é essa daqui, os FIs, ó. Então, vai ficar 432,6. 432,6 vezes 13, que é a frequência da primeira classe, tá? Vezes 13, que é a frequência da primeira classe. Vai ficar 5.623,8. 5.623,8, tá? Quando você multiplicar esta coluna aqui, vezes 13, que é a frequência simples, vai dar 5.623,8. A próxima coluna vai ser 31,4 vezes 1. É uma frequência dessa coluna. Então, vai dar o próprio 31,4. 31,4. A próxima frequência, 92,2 vezes 6. Ó, a frequência aqui é 6, tá? Então, vai ficar 92, aliás, 2 vezes 6. Isso daí vai ficar... Espera aí. Errei. 92,2 vezes 6. Que isso daí vai dar 553,2.
553,2. 615 agora vezes 4, ó, que é a frequência. Então, vai ficar 615 vezes 4. Então, isso aí vai dar 2.460. Então, aqui, ó, 2.460,0. 1.600 vezes 3. 1.600 vezes 3 vai dar 4.800, tá? 4.800 aqui. 4.800. Beleza, professor, a gente já fez essa parte aqui, né? xi menos x barra ao quadrado vezes a frequência. O que vamos fazer agora? Ó? O somatório. Somar todos esses valores aqui, ó. Então, somar toda essa coluna e colocar nesse total que já está aqui, que aqui tem aqui embaixo. Então, eu vou colocar aqui o somatório de todos esses valores. Então, é só colocar na calculadora. Ó. Vou fazer de baixo para cima. 4.800 mais 2.460 mais 553,2 mais 31,4 mais 5.623,8, né? Esse somatório todo aí deu 13.046,8,4, né? Isso, 13.468,4, tá? 4 deu esse somatório aí, tá certo? Bom, aí agora, ó, vou pegar o somatório e dividir por n menos 1, né? Então, aí já ficou fácil, ó. Nossa, fazendo aqui na tabelinha, devagarzinho, a gente tenta não errar, se perde menos, tá? Então, tentem construir a tabela completa para você não errar muito, tá? Não errar, na verdade, tá? Então, aqui a letra D que vamos fazer, né? Ó, letra D, que estamos calculando, né? Letra D. A variância, que é dada por S ao quadrado, ela vai ser dada por 1 sobre N menos 1, vezes o somatório de I, variando de 1 até N, de quem? De xi menos x barra ao quadrado, vezes o fi, né? Esse valor aqui, ó, a gente já encontrou, né? Esse aqui vai ficar, ó, 1 sobre N é o número de observações. E são quantas apólices, ó? N tá aqui, ó, 27 apólices, são 27. Para essa situação aqui, a gente vai 27 menos 1, aí aqui vai ficar 26, tá? 26. Lembre-se que N é igual a 1. Tá? Aliás, N é igual a 27. Certo? Então, aqui vai ficar, ó, 1 dividido por 27 menos 1, 26. Vezes esse somatório aqui. E o somatório deu aqui, ó, 13.468,4. Então, vou colocar aqui, vezes 13.648,4. 13.600, aliás, 468. 468, é só inverter esses dois números aqui. 468,4. 468,4. Então, pego esse número 13.468,4 e dividir por 16. Aliás, por 26, desculpa, por 26. Isso daí vai ficar 518,15, ou seja, 518,0, tá? Então, aqui deu, ó, 518,0. Como a variância aqui, ó, ela é dada ao quadrado, e aqui a gente está trabalhando o número de dias, então aqui vai ficar, ó, a unidade é dias ao quadrado, né? Dias ao quadrado, a variância, tá? Então, tá aí
calculamos a variância, né, nessa amostra. O que vamos calcular agora? O desvio padrão. O desvio padrão é S. S vai ser a raiz quadrada da variância. Quanto é a variância? 518. A raiz quadrada de 518, né? Raiz quadrada de 518 vai dar 22,75. 5 vai arredondar para cima, então vai dar 22,8. Então, isso aqui vai ficar, ó, 22,8. A unidade, raiz quadrada de dias ao quadrado, é a mesma da nosso problema. 22,8 dias. 22,8 dias. Tá certo? Bom, só falta agora calcular, ó, o coeficiente de variação, que vai ser dado por quem? Pelo desvio padrão dividido pela média vezes 100. Quem é o desvio padrão? Tá aqui, ó, 22,8 dias. Dividido pela média. Quem é a média? A média está dada aqui em cima, ó, 44,4. 44,4 vezes 100, tá? Então, você pegar 22,8 e dividir por 44,4 e multiplicar por 100, isso daí vai dar 51,4. Então, 51,4% é o coeficiente de variação. Isso implica que não é alguma coisa muito boa ter um coeficiente de variação muito alto. Significa que esses dados eles estão variando muito, né? Variando muito. Por quê? E basta você olhar para cá, né? Ó, quando a gente olha para o rol, né? A gente tem apólices que vão levar 16 dias para ser processado e 92 dias. Então, uma diferença muito grande, né? Isso explica esse coeficiente de variação, tá? Muito elevado, tá certo? Então, tá aí, ó. Calculamos a média, moda e mediana, tá? Média, aliás, variância, desvio padrão e coeficiente de variação para esses dados agrupados que a gente encontrou aqui no item A desse exercício, tá? E a letra E é uma pergunta que aí você dá uma pensadinha e responde. O que você diria a um cliente que entrasse no banco para adquirir esse tipo de apólice de seguro e perguntasse quanto leva o tempo de processo de aprovação? Qual seria a sua resposta para esse cliente? E aí, alguém se arrisca? Não? Não? Que varia muito. Mas você pode falar assim, ó. Oi? Você poderia dizer o seguinte, né, que esse processo de aprovação ele vai levar em média, ó, você tem a média, né, 44,4 dias. Então, em média, ele varia 44,4 dias, tá? Então, o tempo médio de aprovação desse processo de apólice é de 44,4 dias. Isso daí poderia ser sua resposta para esse cliente aí, tá? Nessa letra E. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, então a aula de hoje era isso daí que eu tinha para falar para vocês, tá?